Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável? Como, por exemplo, evitado aglomerações, usado máscara e passado álcool em gel nas mãos? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las? Realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, mais curtinho na lateral e arrepiado para cima. Uso uma barba no estilo cavanhaque. Estou utilizando uma camisa preta e calça jeans. Estou sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo, uma televisão compondo o cenário e do meu lado, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Na aula de hoje, vamos falar sobre Júlio Verne, um conhecido escritor e uma de suas obras. Ele é considerado o pai da ficção científica. Mas você sabe reconhecer sobre esse gênero textual? A ficção científica se refere às narrativas que utilizam componentes científicos essenciais para o andamento da trama. É um gênero da ficção especulativa que normalmente lida com conceitos ficcionais e imaginativos relacionadas ao futuro, ciências e tecnologias e seus possíveis impactos a uma determinada sociedade ou indivíduos. A ação, por sua vez, pode girar em torno de um grande leque de possibilidades, como, por exemplo, viagens espaciais, viagens no tempo, universos paralelos, vida extraterrestre, dentre outros. E diferente da fantasia, no contexto narrativo da ficção científica, encontramos eventos imaginários inspirados em fatos reais. Fatos esses que estão cientificamente estabelecidos ou amparados por princípios científicos, ainda que o enredo permaneça imaginativo. Ele tenta convencer ao leitor que as situações apresentadas podem não ser possíveis no contexto atual, mas talvez com o avançar da ciência possam ser possíveis no futuro. Encontramos obras emblemáticas desse gênero no início do século XIX, como por exemplo o terror psicológico O Médico e o Monstro, o romance Viagem ao Centro da Terra e a novela Guerra dos Mundos. A ficção científica ganhou uma grande popularidade devido à rádio, televisão, histórias em quadrinhos e cinema. Como esquecer, por exemplo, do filme ET, o Extraterrestre, de 1982, que marcou toda uma geração. A ficção científica pode ser realmente instigante e intrigante. Sabendo disso, vamos conhecer um pouquinho sobre um escritor de ficção científica mundialmente conhecido e uma das suas obras? Se liga aí! Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Quem foi Júlio Werner? Jules Gabriel Werner, Júlio Werner, 1828-1905, foi um escritor francês considerado o inventor do gênero ficção científica, tendo falado em seus livros sobre avanços científicos como os submarinos, máquinas voadoras e a viagem à Lua. Ele é um dos escritores cuja obra foi mais traduzida em toda a história, com traduções em 148 línguas, tendo escrito mais de 100 livros. Teve uma formação clássica, com estudos em grego e latim, e por influência familiar, obteve licenciatura em Direito, mas para desgosto do pai, decidiu não exercer a profissão, interessando-se por literatura. Sem a ajuda do pai,
Werner passou por grandes dificuldades financeiras em Paris, enquanto tentava se firmar como escritor. Tornou-se secretário do teatro lírico e, posteriormente, começou a trabalhar na Bolsa de Valores. Em 1863, Júlio Werner publicou seu livro 5 Semanas em um Balão, com o qual obteve grande sucesso e, a partir daí, pôde se dedicar exclusivamente à literatura e alcançou fama mundial com suas obras. Além de escrever, Werner viveu outras aventuras, como cruzar o Atlântico em 1867, voar de balão em 1873 e ser eleito vereador de Amiens, cidade francesa, em 1888. A Volta ao Mundo em 80 Dias. A Volta ao Mundo em 80 Dias é um livro de ficção científica que deu origem a esse gênero no mundo. O inglês metódico Phileas Fogg diz aos seus colegas de clube que é capaz de completar a volta ao mundo em apenas 80 dias. Nessa época, 1872, estimava-se que ninguém poderia realizar a proeza em menos de 3 meses. Fogg propõe uma aposta e parte para a viagem, acompanhado de seu empregado, Jean Passepartout. Te parece intrigante? E é, mas trata-se apenas de uma história de ficção. Vamos conhecer um pouco sobre ela? Conversa sobre a volta ao mundo em 80 dias. Trecho do livro. Um bom inglês não brinca jamais quando se trata de uma coisa tão séria como uma aposta, respondeu Phileas Fogg. Eu aposto 20.000 libras contra quem quiser que farei a volta ao mundo em 80 dias ou menos, ou seja, 1.920 horas ou 115.200 minutos. Aceitam? Vou essa noite mesmo, já que hoje é quarta-feira, 2 de outubro. Deverei estar de volta a Londres, a esse mesmo salão do Reform Club, no sábado 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Esses são os trechos do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, escrito por Júlio Verne e publicado em 1873. O livro começa descrevendo Mr. Fogg, um homem muito polido e um dos mais perfeitos gentlemen da alta sociedade inglesa. É um senhor muito sistemático e regrado. Sempre faz as mesmas coisas, indo e voltando do clube diariamente no mesmo horário e com o mesmo número de passos. Ele também é bastante misterioso, pois ninguém sabe sobre suas origens ou como conseguiu seu dinheiro, e para corroborar essa impressão, fala pouquíssimo. Seus únicos passatempos são ler jornal e jogar wits, cartas. Logo no início, ele demitiu seu único funcionário porque o moço cometera a falta de lhe trazer para a barba água a 84 graus Fahrenheit ao invés de 86, contratando Jean Passepartout, uma figura muito carismática. No dia 2 de outubro, enquanto Fogg estava no clube, chegaram seus parceiros de jogo e começaram a conversar sobre um roubo de 55.000 libras, aproximadamente 410 mil reais, que tinha sido feito ao Banco da Inglaterra 4 dias atrás. O jornal dizia que o autor da usurpação era um gentleman bem apessoado que havia sido notado no dia do furto. Enquanto discutiam sobre o assunto, eles argumentaram que a Terra diminuiu porque podia-se percorrê-la 10 vezes mais rápido do que antes, o que ajudaria a polícia a tornar as buscas mais eficazes. Em contraponto, também facilitaria a fuga do ladrão. A partir disso, o assunto seguiu para o fato de que seria possível dar uma volta na Terra em 80 dias. Eles discutiram que esse total poderia ser alterado no caso de contratempos, problemas com o tempo ou com os meios de transporte, mas Phileas Fogg afirmou que, inerente a isso, era possível cumprir o prazo de 80 dias. Foi então que resolveram apostar 20.000 libras, cerca de 150 mil reais, que o Sr. Fogg não conseguiria realizar essa proeza.
Ele afirmou que sairia na mesma noite, pois estava sempre preparado e estaria de volta até o dia 21 de dezembro, às 20 horas e 45 minutos. Terminou a partida de whist, foi para casa, pediu que Passepartout preparasse uma sacola de viagem e partiram juntos em 10 minutos. Assim, os dois embarcaram para uma viagem repleta de contratempos. Um deles foi o fato de que o detetive Fix suspeitou que Fogg fosse o ladrão do Banco da Inglaterra, arrumando uma desculpa para fugir de Londres e passou a persegui-lo e atrapalhá-lo ao longo do caminho. Em certo ponto do percurso, a senhora Aouda também passou a acompanhá-los, uma jovem indiana de beleza europeia que foi salva pela dupla durante a passagem dos dois pela Índia. A maneira sistemática e tranquila do Sr. Fogg, junto com a inocência e confusões de Passepartout, deixam a história leve e bem-humorada. Alguns momentos foram bem difíceis, mas vou parar por aqui, pois não quero dar spoiler de toda a história, apenas instigar sua curiosidade pela narrativa. A Volta ao Mundo em 80 Dias é considerada uma das maiores obras da literatura mundial e conferiu a Júlio Verne renome internacional e fez dele um homem rico. E olha que bacana, A Volta ao Mundo em 80 Dias virou filmes. Um de 1957, dirigido por Michael Anderson, e outro mais recente, de 2005, dirigido por Frank Coraci e com participação do Jack Chan. E além disso, a Multirio tem uma animação que fala sobre esse livro. Vamos conferir uns trechinhos dos filmes e dessa animação? Se liga aí! Are you formally challenging me to undertake a journey around the world in 80 days? This is absurd. Gentlemen, I have a deposit in the Bearings Bank. Michael Thomas, around the world in 80 days. We'll make all 2 of them. Calculations, I can travel around the world except 80 days. Well then, Bob, away 10,000 pounds. I'll take your wager. We'll make history. I'd have let go by now. Em 1872, dar a volta ao mundo parecia totalmente impossível. Menos para Phileas Fogg. Aposto 20.000 libras, como consigo. Passepartout, vamos dar a volta ao mundo. Da Europa à Ásia, das florestas da Índia ao mar do Japão. Cruzando oceanos, montanhas e planícies, por mar ou por terra. E tudo por uma aposta. Uma viagem repleta de aventuras, de adversários desconhecidos e encontros inesperados. Mas será que Phileas Fogg conseguirá completar sua viagem? Descubra em A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Não deixe de ler. Bem, vamos chegando ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no seu aplicativo Rio Educa em Casa. Um grande abraço, nos vemos na próxima aula. Fui!